Vai dizer assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ponto final. Não é igual muitos falam, e eu também vencerei. Aleluia. Só vamos vencer se Deus estiver conosco. Amém? Mas a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Pode se assentar. Aleluias. E somente aqueles que passam por uma prova e que pode falar assim: eu passei por essa prova. E se você estiver passando por essa prova, você vai conseguir, se for a mesma prova que eu. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que querem julgar a prova do irmão e não sabe o que ele está passando. Fala: a tua prova é fácil perto da minha. É fácil, é para você que não está passando. Porque cada um que está passando por uma prova sabe como é difícil a prova. Às vezes o fardo seu está sendo mais leve do que o teu irmão, por isso que você consegue passar. Então é por isso que eu não julgo ninguém. Eu sei que cada um tem uma dificuldade naquilo que está passando, mas quando nós temos Deus na nossa vida, vamos conseguir passar. Aleluias. Aqui podemos observar que Jesus, ele é bem claro em dizer, né, que ele está vendo tudo, mas ele diz para mim e para você que nele teremos paz. Não importa o que eu estiver passando, mas em Jesus Cristo temos paz. Como todos sabem, um versículo que eu falo sempre lá em Salmo 23, se eu não tiver, fala a memória, verso 4, né? Vai falar que mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, ou seja, num lugar terrível, um lugar que, né, todo mundo ali está passando por um momento difícil, uma escuridão profunda, mas mesmo que eu andar no pior momento da minha vida, Deus está comigo. Aleluia. Então é isso que eu tenho que acreditar, é isso que eu tenho que fé. E por mais que a minha dificuldade seja grande, Deus está comigo, então eu vou conseguir. E aqui Jesus está dizendo o quê? Que nele nós tenhamos paz. Ele não está dizendo que a luta vai se ausentar da minha vida, da tua vida, que eu não vou ter prova, que eu não vou ter dificuldade, que eu não vou ter perseguição. Porque logo em seguida o que ele vai dizer? No mundo tereis aflição, ou seja, no mundo vamos ser provados, vamos ser perseguidos, vamos ter calúnia, no mundo vamos ter muitas dificuldades, mas a diferença é no início da palavra: em mim tereis paz. E no final ele conclui dizendo que eu venci o mundo. Aleluias. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? No mundo você tem aflição, no mundo você tem dificuldade, no mundo eu tenho dificuldade, mas nós temos um Deus que nós cremos que ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu tudo que o mundo tem de oferecer de ruim para nós. Ele conseguiu passar por isso, ele conseguiu vencer. Mas o que nós devemos fazer para vencer esse mundo? É sobre isso que eu quero dizer. Se fosse para mim colocar um tema, seria mais ou menos assim: como Jesus venceu o mundo, ou da mesma forma que Jesus venceu o mundo, como eu posso vencer? Aleluias. E eu separei alguns pontos importantes, algumas características de que Jesus fez para vencer o mundo, e é sobre isso que eu vou dizer. Mas antes disso, lá em Gênesis 3 e o verso 25, aleluias, todos sabem que ali em Gênesis 3 vai falar, foi quando teve a queda do homem e da mulher. E no verso no verso 21, Gênesis 3, o verso 21, vai dizer assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Aleluias. Por que Deus fez isso? Se a gente observar a Bíblia, aqui vamos entender que aqui foi o primeiro sacrifício, o primeiro bicho, o primeiro animal que teve que morrer para suprir algo que o ser humano fez. Se a gente lê o Antigo Testamento, vamos entender que toda vez que o ser humano pecava, o que ele tinha que fazer? Levar um animal indefeso, um animal puro, para que morresse pelo pecado que aquela pessoa cometeu. E aqui vamos observar que quando Deus criou o homem, ele viu que o homem necessitava de uma mulher, ele criou a mulher.
E o homem tinha uma responsabilidade muito grande. Ele estava no jardim do Éden, tinha que cuidar de tudo aquilo que tinha dentro do jardim do Éden. O interessante é que Deus descia a todo momento ali para conversar com Adão. Mas Deus tinha dado uma responsabilidade para Adão. Adão, você tem que cuidar de tudo aqui, de tudo que há aqui no jardim. E após Deus colocar a mulher junto com ele, então os dois tinham aquela responsabilidade. Mas vai dizer a palavra que em um certo momento a serpente, o inimigo, fez com que a Eva o pecasse, fez com que a Eva o desobedecesse a Deus. Aleluias. Então naquele momento que Deus tinha liberado a palavra para Adão, que ele não poderia tocar somente em uma árvore, mas em todas ele poderia fazer o bem, o que ele quisesse. Mas Eva foi lá, através da serpente, falando na orelha dela, fez o que não era para ter feito. Aleluias. Muitas das vezes nós cometemos nosso erro porque ouvimos outras vozes que não é de Deus. Muitas das vezes preferimos ouvir a voz errada e fazer a coisa errada do que ouvir a voz de Deus e fazer as coisas certas. Aleluias. Por quê? Porque muitas das vezes o que Deus quer para nós é difícil de fazer, mas com certeza lá na frente vamos nos alegrar. É como um trabalho. O trabalho é cansativo, você tem que levantar cedo, tem que se esforçar um dia após dia, mas no final do mês você tem o direito de receber o seu dinheiro para fazer o que você quiser. Mas do inimigo, a voz do inimigo, muitas das vezes é fácil. O que ele quer é apenas que você aceita o prato que ele está te oferecendo. É gostoso, é bom, mas no final é como o nosso obreiro disse, é como um cartão de crédito, Você vai só se alimentando, mas no final a fatura vem aí. Você vai ter que pagar tudo o que você tem feito. Aleluias. Então, para que eu e você não ouça a voz do inimigo, nós temos que estar focado em Deus. Aleluias. E aqui observamos que após Adão e Eva ter cometido esse pecado, Deus ele desce mais uma vez lá no jardim do Éden. E cadê Adão? Deus chama Adão: e cadê você, Adão? Adão estava escondido. Aleluias. Porque o inimigo muitas das vezes faz nos pecar, mas na hora da vergonha você vai ter que passar sozinho. Aleluias. O inimigo não está com você, ele pode estar de longe já aplaudindo a tua vergonha. Então naquele momento que Deus desce, cadê Adão? Adão e Eva estavam escondidos. E por quê? Porque ele percebeu que ele estava nu. Mas se você entender o texto, ele já andava nu. Mas após ele pecar, ele viu a vergonha que veio sobre ele. E para que Deus cobrisse aquela vergonha daquele homem, foi necessário matar um animal. Eu quero acreditar que poderia ser um cordeiro. E o cordeiro tipifica quem? Jesus Cristo. Aleluias. Então naquele momento Deus tinha mostrado para Adão e para a humanidade que foi necessário um cordeiro ser morto para que os pecados dele fossem cobertos, para que as vergonhas dele fossem cobertas. Então toda vez que eu e você pecamos, é como se fosse Jesus ter que morrer para encobrir a nossa vergonha. Aleluias. E aonde nós lemos lá em João, ali vai dizer, Jesus vai nos ensinar como ele venceu o mundo, como ele conseguiu vencer. Porque como o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflição. O que é aflição? É momento difícil. Então no mundo teremos momento difícil. Mas como nós fazemos para vencer isso? Porque um consegue e o outro não consegue? Porque um consegue passar, porque um é mais forte que o outro? Pode ser. Mas o que eu faço para ter essa força? Aleluias. E o primeiro ponto que eu quero destacar, que Jesus conseguiu vencer, o mundo, foi através, aleluias, da palavra. Então a partir do momento que eu e você estiver centrado na palavra, a partir do momento que a palavra estiver em nós, vamos conseguir passar qualquer tipo de dificuldade. Porque se alguém vir falar para você, mas você está todo o tempo na igreja, alguém usado pelo inimigo, e você não recebe o teu milagre, se você está tanto tempo buscando ao Senhor e seu marido não muda, a tua casa não muda,
Se você tiver palavra na tua vida, você vai falar assim, em Eclesiastes 3 está dizendo que há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. No momento certo Deus vai salvar a minha família, no momento certo Deus vai curar a minha família, aleluias. Mas se você não tiver a palavra, você vai falar assim, nossa, está certo, eu estou perdendo tempo na igreja, eu vou sair da igreja, aleluia. Está entendendo? Por que eu digo isso? Lá em Mateus 4 e o verso 3, aleluias, vamos observar que Jesus, ele foi tentado. O interessante que se nós observar, foi o momento que Jesus estava fraco, entre aspas, porque foi o momento que Jesus tinha jejuado, aleluia, 40 dias, 40 noites, e no momento que ele estava necessitando de comer água, de se alimentar, porque para pensar, se nós passamos um dia inteiro sem comer, a primeira coisa que a gente vê, a gente vai sentir fome, vai querer, e não importa quem está oferecendo, você vai querer. Mas muitas das vezes temos que vigiar. Nem tudo que vem nas tuas mãos, nem tudo que entrega para você, você vai se alimentando. Primeiro apresenta ao Senhor. Senhor, te apresento, consagro ao teu nome. Muitas das vezes a nossa gula, nossos olhos é inocente, acha que todo mundo quer o nosso bem, mas muitas das vezes aquela pessoa que está do nosso lado, muitas das vezes é usada pelo inimigo para nos fazer mal. Aleluia. Então temos que vigiar. E aqui a palavra vai dizer que no momento que Jesus, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, vai dizer que o tentador veio, o diabo veio até ele, tentando tentar ele. E aqui no verso 3 vai dizer assim: e chegando ele, o tentador disse, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Aleluias. Então ali ele quis tentar Jesus, para dizer, eu sou filho de Deus, então eu vou fazer isso. Mas Jesus, ele veio com um propósito na terra, para que os nossos pecados, para que levasse os nossos pecados. Ele veio com um propósito, com obediência a Deus. Vai lá, e você vai ter que passar pela terra, e você vai ter que se entregar na cruz. Mas para isso você tem que ir 100% homem, 100% carne. Você vai passar por todas as dores, e aí você vai cumprir o que eu estou pedindo para você. Então Jesus estava na obediência de Deus. Se Jesus saísse daquilo que Deus falou, não tinha como aquele sacrifício valer a pena ser concluído, porque Jesus não poderia pecar. E aí o tentador veio, mas o que Jesus disse, como ele tinha a palavra de Deus, ele vai dizer o quê? Ele disse, está escrito aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. Então quando Deus fala conosco, nós nos sentimos fortes. Por isso que diz que a força vem do Senhor. Então toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, pode ter certeza, você está na tua casa fraca, querendo desistir, querendo parar, mas quando você vem para o culto, Deus fala com você e fala assim, nossa, como eu estou forte hoje, estou pronto para lutar. Daí você chega na tua casa, vai passando, passa a luta de novo, não vou para a igreja. Daí você tem força, vem de novo, ouve de novo, você fica forte de novo. Aleluias. Glória a Deus. Mas não foi só assim. O inimigo não parou por ali. Depois ele vem de novo até Jesus e fala, então o diabo transportou para a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo e disse, se tu é filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dá ordem ao teu respeito. Aleluia. O interessante é que muitas das vezes o crente não conhece a palavra, mas o próprio diabo conhece a palavra. Então ele veio querer pegar Jesus pela própria palavra, mas Jesus, como conhecia a palavra melhor do que ele, vai dizer o quê? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia, está entendendo? Então nós temos que estar presos na palavra, a palavra tem que estar dentro de nós, porque o inimigo vai vencer você, se você não estiver firme. Então Jesus conseguiu vencer, porque ele estava firme na palavra, ele conheceu a palavra, ou melhor, ele é a própria palavra, porque João diz, que ele é o verbo. Aleluia. E para concluir aqui, no verso 8, vai dizer assim, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos o reino do mundo e a glória, e disse, tudo isso te darei, se prostrar e me adorai. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito,
ao Senhor teu Deus adorarei, só Ele servirei. Aleluias. Quantas pessoas têm se prostrado diante do inimigo para alcançar riqueza, para que ele venha, te enganar e falar que vai ajudar a sua família, aleluias, para te fazer com que você conquiste as coisas que você deseja aqui na terra. Mas o nosso Deus, Ele é ao contrário, aleluias. Muitas das vezes Ele quer que você desprende aqui da terra para te dar um lugar melhor, aonde a maior riqueza vai estar lá no céu. Glória a Deus. Então Jesus, Ele venceu através da palavra. Então, para vencer o mundo, temos que estar firme na palavra, temos que conhecer a palavra, temos que meditar na palavra, aleluia, porque a própria Bíblia diz: bem-aventurado o homem, que não anda segundo o ímpio, aleluia, que não anda na roda dos escarnecedores, que não senta na roda dos escarnecedores, mas sim ele medita na palavra de dia e de noite, Então, muitas das vezes, se a gente observar hoje, o ser humano prefere ficar numa rodinha de amigo, conversando, falando coisas que não deve, mas ler a palavra de Deus poucos querem ali conhecer a Deus mais, poucos querem ali, ter um diálogo com o Senhor. E muitas das vezes na hora da prova, os amigos que a gente estava ali, te abandona, aleluia, mas se você estiver na palavra, Deus vai estar ali te consolando, glória a Deus. Então o primeiro ponto é esse, é você estar firme na palavra, conhecer a palavra. O segundo ponto que Jesus conseguiu vencer o mundo foi através da oração. Se a gente observar e ver Jesus, Ele sempre estava orando, aleluias. No momento que Ele ia para o monte orar, daqui a pouco os discípulos estavam passando por uma grande prova, o que Ele fazia? Ia até os discípulos ajudar. Às vezes a gente fica pensando assim, mas como Jesus consegue andar por cima das águas? Porque Ele era um homem de oração, aleluias. Eu entendo aqui, quando nós dedicar verdadeiramente ao Senhor na oração, conforme Deus quer, coisa sobrenatural vai acontecer na vida dessa pessoa. Às vezes não acontece na minha vida e na tua vida, porque muitas das vezes nós não dedicamos em oração, oramos 1 minuto, 2 minutos, meia hora, 1 hora, achamos que é muito, e isso muitas das vezes nos ajuda somente por aquele momento. Mas se eu quero viver algo sobrenatural, você quer viver algo sobrenatural, é necessário, nós orar mais, buscar mais, ter mais intimidade com Deus, aleluias. Então aqui em Mateus 26, 41, olha o que Jesus vai dizer, aleluias. Se você ver, foi um dos piores momentos que Jesus estava passando, que podemos observar na Bíblia que Jesus estava passando, que foi quando, aleluias, Jesus tinha ido para o Getsemane, daí logo após, ele já estava prestes a ser entregue ao Senhor, aleluias. Mateus 26, 41, vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você, através desse tema sugerido nesta noite? Jesus está dizendo, para mim vencer o mundo, aleluias, nós temos que fortalecer no Espírito Santo. Se nós viver na carne, vamos pecar, vamos errar, porque a nossa carne é fraca de que jeito? Muitas das vezes, se nós estiver focado só na carne, a gente vai fazer só errado. É por isso que nós temos que estar firme no Senhor, na palavra de Deus, firme, a parte espiritual está firme com Deus, aleluias. Porque aqui vamos observar que foi um momento que Jesus passou um momento difícil, foi um momento que Jesus estava no Getsemane, e ali eu quero imaginar, eu quero acreditar, que no momento que Jesus estava orando, Deus começou a revelar tudo que iria acontecer na vida dele. Então naquele momento a palavra vai dizer, que ele chegou até o momento de suar sangue, do momento de ficar tão mal, que aí ele até pediu para que os discípulos ajudassem ele em oração. Mas aí o que acontece? O discípulo não aguentou, dormiu. E aí ele vem com essa palavra, vigiai e orai, aleluias, glória a Deus, para que não entrais em tentação, aleluias. Aqui no verso 38, de Mateus mesmo, 26, 38, olha o que ele vai dizer aqui, então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui
e vigiai comigo. Aleluias. O próprio Jesus estava dizendo isso, que a alma dele estava cheia de tristeza, aleluias, até a morte. E naquele momento ele pede socorro para quem? Para os seus discípulos. Ficai aqui e vigiai comigo, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Aleluias. Então nós temos que ser vigilantes, nós temos que orar. E hoje em dia muitos de nós, além de não orar, não quer vigiar. O que é vigiar? Vigiar é para ser alerta, observar, Uma pessoa vigilante é muito difícil ser passado por outra para trás, porque ela está esperta, está atenta, aleluias. Mas se nós não vigiar, muitas das vezes vamos ser enganados por outras pessoas. E hoje em dia tem muitas pessoas, como diz aí, lobo vestido de cordeiro, te enganando, e você acha que é servo de Deus, está te passando para trás. Então vigia, toma cuidado, aleluias, porque nós sabemos que o céu é para todos, mas somente quem vai entrar lá é aquele que estiver firme com Deus, aleluia. Não é qualquer um que vai entrar. As portas estão ali, para todos ir, mas não é qualquer um que vai entrar, aleluias. Somente aqueles que realmente estiver na palavra, firme com o Senhor, somente aquele que estiver firmado em Jesus Cristo, aleluias. Então que eu e você possamos orar mais, aleluias, porque nas grandes dificuldades da minha e da tua vida, nós vamos vencer em oração, aleluias. Não adianta partir para a luta, porque muitas das vezes você vai partir para a briga, você vai perder, aleluias. Muitas das vezes você acha que está certo, vai partir para a briga, inverte tudo, e o certo sai como errado, aleluias. Então é melhor a gente entregar na mão do Senhor, orar, pedir para Deus: Deus, minha causa está nas tuas mãos, faça isso por mim, lute por mim, me ajuda. E pode ter certeza que Deus vai fazer, porque Deus, Ele, é o que Deus me revela aqui, Ele vê você, é melhor você estar de joelho, Deus te vê grande, mas em pé muitas das vezes você se torna pequeno, aleluias. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos em pé, eu posto, eu faço, você está achando que você é forte, mas quando você dobra o teu joelho, é Deus que renova a tua força, e você acaba se estando mais forte do que estando de pé, aleluias. Por isso que tem uma frase que minha esposa diz, e é verdade, que mãe de joelho é filho de pé, aleluias. Então a oração alcança longe, vai longe, aleluias. Quem não lembra do momento que Pedro estava preso, a igreja estava em contínua oração, ou seja, a prisão era longe, mas o povo estava orando, e Deus mandou um anjo ali e salvou Pedro, aleluias. Então a nossa luta muitas das vezes só vamos vencer na oração, aleluias. Então para vencer o mundo é necessário orar mais, aleluias, é necessário vigiar mais, glória a Deus. O terceiro ponto, Jesus venceu através da obediência, aleluias. Como eu disse, tudo que ele passou, ele obedeceu ao Pai. Um versículo que ele fala que eu acho muito interessante, que hoje em dia muitos, só pensam em comer, vamos dizer assim, às vezes, se a gente for querer fazer um jejum, ninguém quer, porque vai passar fome, vai ficar com fome, aleluia. Às vezes, se você for estender um horário, como era antigamente na escola bíblica, está perto do almoço, tem que ir embora para comer, Mas Jesus, ele vai dizer o que na palavra dele? Que a vontade, a obediência a Deus era o alimento dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo: no momento que eu estou obedecendo ao Senhor, eu me sinto saciado, aleluia, eu me sinto alimentado, ou seja, eu não preciso ficar comendo, Deus já me dá força, aleluia. E lá em Filipenses 2, capítulo 2, e o verso 8 e 9, ali vai falar algo bem interessante, sobre a obediência que Jesus teve com Deus, a recompensa, aleluia, a recompensa que Deus dá para quem é obediente, aleluia. Às vezes a gente pensamos assim, mas, muitas pessoas estão erradas aí, está sendo abençoado, eu procuro fazer o que Deus quer e minha vida não vai para frente, aleluia. Não fale isso. Deus, ele sabe de tudo, Deus, ele pode tudo, Deus, ele abençoa todos, mas aquele que tem compromisso pode ter certeza que é mais abençoado por Deus, aleluia. E por mais que Jesus passou tudo isso, ele foi obediente até o final. Olha o que vai dizer aqui
em Filipenses 2:7, vai dizer assim, ó: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ou seja, Jesus fez isso. Verso 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluias. Imagine eu e você, será que a gente faria isso por pessoas que a gente não conhece? Será que a gente fazia isso por pessoas que criticam você, tacando pedra em você, cuspindo em você? Tenho certeza aqui que ninguém tinha essa coragem. Saber que você vai ser pregado numa cruz, saber que pessoas vão te machucar, vai enfiar uma lança em você, vai colocar a coroa de espinho em você. De alguma forma você fala assim: Deus, isso não é para mim não, coloca outro no meu lugar, né? Que eu não consigo. Mas Jesus fez isso. E o interessante é que Jesus não tinha nenhum pecado. Pela lógica, né, Jesus não era para fazer isso, mas ele fez isso para cumprir a palavra de Deus. Ele fez isso por obediência ao Senhor. Porque se Jesus tivesse desistido hoje, eu e você não estaria aqui hoje. Hoje o mundo teria sido destruído, não existiria mais humanidade. Ou talvez Deus poderia criar uma nova humanidade, aleluia, e não seria nós. Mas o nosso Deus, por amor ao sacrifício do Senhor, aleluia, Ele deu uma nova oportunidade para mim e para você. Hoje mesmo eu estava conversando algo com um amigo meu, um pastor, e eu estava falando: imagine, né, se Deus agisse conforme era no Antigo Testamento, se Jesus não estivesse aqui na terra. Para quem conhece Bíblia vai saber, ali era no tempo da lei. Errou, dependendo o erro, era morte, não tinha perdão, não era morte, acabou. E hoje Deus, graças à misericórdia do Senhor, né, o favor imerecido sobre nós, Jesus veio, fez tudo que era para ter feito, e hoje nós temos oportunidade. Muitas das vezes erramos, porque todo mundo é falho, aleluias, mas a partir do momento que nós reconhecemos mesmo de todo o coração, vemos que realmente nós erramos, Deus, Ele é fiel para perdoar. Deus te dá uma nova oportunidade, mas que eu e você não possamos cometer o mesmo erro, aleluias, que eu e você possamos valorizar o amor de Cristo, o sacrifício dele. Mas hoje em dia tem muitas coisas que parece que a mentalidade do ser humano, né, é fraca, esquece rápido, né, esquece do que Jesus fez, do perdão de Jesus por nós, vai lá e continua errando, acha que Deus vai sempre dar oportunidade, mas vai chegar um dia que não vai ter mais oportunidade. Errou, seu lugar é no fogo ardente, não tem mais perdão, aleluias. Então que eu e você possamos cada dia mais nos consertar, melhorar, aleluias. E o último ponto, que é dois, um ligado ao outro: Jesus venceu através do amor e do perdão, aleluias. Porque se não tiver amor, a pessoa não consegue perdoar. Então eu vejo que um é ligado no outro. A pessoa só perdoa se realmente tem amor. E quem simboliza o amor? Deus, porque Deus é amor. Então quando nós temos Deus em nós, nós perdoamos, porque quando nós olhamos, essa pessoa não merece, fez tanto mal para mim, mas Deus está na minha vida e eu consigo perdoar você, aleluias, porque o próprio Deus, o próprio Jesus fez isso. Se nós ler lá em João 15 e o verso 12, olha o que ele vai dizer lá, João 15 e o verso 12: o meu mandamento é este, que vós ameis um ao outro. Não está dizendo que só amar só a da tua família, não, é todos, um ao outro, assim como eu vos amei, aleluias. Eu e você temos que entender uma coisa: será que antes de nós estar na casa do Senhor, porque hoje eu posso falar, você pode falar: mas hoje eu sou uma pessoa transformada, hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa boa. Mas antes de Jesus nos chamar, será que eu e você era uma pessoa boa? E a palavra está dizendo que Ele já nos amou, Ele nos amou. E muitas das vezes a nossa desculpa é o que? Eu não amo o irmão, a irmã, porque é ruim, não merece. Será que nós merecíamos antes? Aleluias. Então nós devemos amar. Mas uma coisa que muitas das vezes confunde a mente de muitos
Acha que amar é como você ama a sua esposa, tem que estar do lado, abraçando. Como ama o teu pai, tem que estar perto, preocupado. Amar é você orar pela pessoa, desejar o bem para a pessoa. Não precisa você estar ali todo momento ali, não. Ela pode estar lá em São Paulo ou eu aqui, mas eu não tenho rancor com ela. Eu quero ver o bem dela, mas ela lá e eu aqui. Eu amo ela, eu desejo o bom para ela. Não adianta nada a pessoa estar perto e eu falar que amo, mas meu coração está com ódio. Porque a palavra diz lá em Mateus 5, vai falar sobre a bem-aventurança, que somente os limpos de coração verão a Deus. Aleluias. Então se o meu coração não for limpo, eu não vou ver a Deus. Eu vou ficar aqui na terra com meus ódios, tudo aqui, ó. Aleluias. Então eu e você temos que amar até aquele que nos persegue, até aqueles que é mal. Aleluia. Mas você pode dizer, mas é fácil para você, para mim não é. Será que para Jesus foi fácil? Aleluias. Vamos ver lá em Lucas 23, 34. Aleluias. Olha o que Jesus faz. Deixa eu abrir aqui também. Lucas 23. Aleluias. Olha o que após Jesus estar lá na cruz, a palavra vai dizer que está ele e dois ladrões, um do lado e um do outro. O verso 34 vai dizer assim, ó, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Aleluias. Imagine, será que eu e você já passou um momento com alguma pessoa que nos persegue pior do que esse? Tenho certeza que não. Jesus está lá na cruz, sendo filho de Deus, obedecendo a Deus, por um propósito de Deus. Em outras palavras, Jesus está indo lá, vou lá, me entregar na cruz, vou sofrer tanto por toda essa humanidade aqui, ó, e por aquelas que há de vir ainda. E chega lá, Jesus está prestes a ser morto, morte de cruz, sofrer demais. E aquelas pessoas que ele iria sofrer por ela, está dizendo, se tu é Deus, filho de Deus, desce daí, vai. Imagine, você querer ajudar as pessoas ficar falando isso para você. Já que você é, então vai. Você não era a pessoa. Outros vão ficar criticando, falando mal. Outros vão tacar pedra, outro cuspiu. E Jesus ali. E ainda Jesus tem um amor dentro dele e fala assim, Pai. Ele poderia falar assim, Pai, consome todo mundo aqui, manda fogo em todo mundo aqui, ó. Porque na hora da raiva nós poderíamos falar isso, mas Jesus não. Ele tinha todo o poder para falar isso, mas Jesus fala, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Aleluias. Então que eu e você possamos procurar trazer Jesus para dentro de nós, procurar aprender com Jesus, procurar entender a forma que eu e você temos que vencer o mundo. Não acha que é fácil vencer o mundo, não. O mundo tem muitas coisas aí para nos fazer tirar da presença de Deus, mas se eu e você tiver pelo menos esses pontos, Jesus teve mais pontos, mas os pontos que eu destaquei foi esse. Se eu e você estiver firme na palavra, se eu e você for homens e mulheres de oração, se eu e vocês formos obedientes a Deus e procurar ter o amor de Deus dentro de nós, procurar liberar mais perdão, aleluias, pode ter certeza que o mundo não vai nos vencer. O mundo está dizendo que não perdoa, né? Taca a pedra nessa pessoa mesmo, ela não presta, afasta dela, deseja mal para ela. Mas Jesus está dizendo, perdoa, aleluia, ora por ela, peça que Deus mude ela, transforme ela, peça que Deus salve ela, porque se ela continuar desse jeito, ela não vai para o céu. Aleluias, e Deus deu a vida por ela também, por mim, por cada um de nós. Glória a Deus, amém? Que vocês venham entender essa palavra, que vocês venham guardar ela no teu coração. Aleluias, é uma palavra simples, mas eu tenho certeza que ela tem um objetivo para cada coração. Se você praticar o que foi dito aqui hoje, eu tenho certeza que você vai vencer o mundo. Amém? As palmas para Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.